Agora vamos falar do outro. Agora o amor materno. É um amor materno. A Castro é o seguinte, a história da Lady Castro é real, não é romance não. Ela era uma princesa... Esse texto é do... Ela era uma princesa espanhola, que sempre houve uma guerra entre Portugal e Espanha, e ao mesmo tempo sempre se casavam as duas famílias. Né? Tanto assim que quando, em 1580, houve um rei muito aventuroso, imprudente, muito jovem, com 20 anos, sem ter nenhum herdeiro, que foi Dom Sebastião, ele partiu para Marrocos, para uma guerra contra os infiéis, os mouros, e lá foi trucidado e nunca apareceu nem o corpo nem nada. Então, o país ficou acéfalo, né? Ficou sem governo, sem nada. Aí, como Filipe II de Espanha era parente, porque era casado com uma princesa portuguesa, ele toma conta de Portugal, e foi aí, nessa época, de 1580 a 1640, que o Brasil foi espanhol também. Então não havia fronteira entre as colônias espanholas e a portuguesa, e aí vieram muitos, os Buenos, Camargo, todos eram espanhóis que passaram para o Brasil. Não é isso? Então, veio, é um príncipe medieval, que passa no século XIV, Pedro, que depois foi chamado Pedro I de Portugal. E que o nosso Pedro I era quarto Portugal. E esse aí é o Pedro I de Portugal. E ele é obrigado a casar com uma princesa espanhola, chamada Constança. Era um tratado entre as famílias, interesses, né? E quando Constança chega, ela traz no seu séquito uma dama belíssima, que era Inês, uma dama de companhia, né? Uma nobre, não era princesa, mas era uma nobre espanhola. Filha de uma família muito poderosa, os Castro. O rei de Portugal ficou apavorado, pensando que agora, quando Pedro se apaixona por ele, quando ele sabe que realmente eles estão juntos, já são amantes, tudo, ele tem vários filhos com ela, tudo, ele fica apavorado com o poder dos Castro que podem tomar Portugal, por influência dela. Então ele manda matar a ela e aos filhos, para não sobrar semente. E Pedro jamais perdoou isso. Jamais perdoou. Ele mandou matar todos os assassinos e mandou coroá-la a rainha que foi de morte. E eles estão, os dois, no mosteiro de Alcobaça, em 2 túmulos de mármore belíssimos, tudo parece uma renda, tudo trabalhado. Ele não está comportando, ele está com ela. Então aí a história dela, uma coisa muito linda que ela diz assim: meus filhos são sermosos e que eu vejo aquele rosto e olhos do Pai vosso. Ela via a figura do Pai neles, né? E depois então ela imagina que eles estão correndo pelos campos, fermosos ginetes arraiados, que eram os cavalos, né? Com que o pai conservava para eles, porque passeios a nado. Então você vê, é cinema, né? Você vê os príncipes correndo pelos campos e atravessando a nado, montados, né? O rio Mondego para ir ao encontro da mãe, e na caça às feras, e combatendo os inimigos, que os inimigos você não vê tão longe que não ousem nomear, meus amigos. Ela vê os filhos como príncipes poderosos. Então é o sonho que ela tem. Porque a realidade que depois aparece na continuação da peça, ela é morta. E aí depois tem um monólogo dele, que é uma coisa lancinante, uma das coisas mais lindas que eu escrevi para teatro, quando ele lamenta a morte dela. Deve ser bárbaro. É bárbaro. Mas aqui ela ainda não. É uma saudade, né? É uma. Como que eu posso dizer? Ela está falando com os filhos, vai. Não, porque ela não está morando com ele. Não, ela está pensando. Ela está pensando que ela vai morrer. Então ela diz que em vida vos ama e teme tanto na morte que fará. Né? Ela sabe que ela está ameaçada de morte. Então ela teme pelos filhos. Mas eu queria transformar esse sentimento dela numa música. Entende? Como teve aqui, por exemplo, Ambos em Portugal. É um amor materno, ela está falando. Esse eu preciso estudar, esse aqui eu não... Você estuda bem isso, mas o problema é esse. Ela tem paixão violenta pelo pai, pelo Pedro, né? E pelos filhos.
Então ela vê nos filhos a figura do pai e está muito apreensiva com a sorte dos filhos. Mas ela imagina que eles viverão. É uma apreensão. Ela está apreensiva e ao mesmo tempo ela sonha com eles, não mortos, mas como príncipes poderosos, nos quais ela viva morrendo. Quer dizer, quando ela diz, em vossos olhos ficarei eu, meus filhos, e vossa vida tomarei eu por vida em minha morte. Quer dizer, ela viverá na vida deles. Bonito, não? Sim. Bom, então vamos pro outro, vai. Bom, então Macbeth Macbeth é a ambição. 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 Essa é aquela a víbora. A vida. Não, cascavel. Cascavel. É a Crotalus perifero. É. Cascavel. Então esse texto é muito forte. Esse é o que eu senti, o volume, sabe, falando assim, em termos técnicos, o volume, aquela coisa de vem vibrará o céu vernado através do lençol da escuridade para ele, sabe, ele tem um... Quer dizer, porque ela quer que haja uma cortina tão espessa, o fumo dos infernos, que nem como é que é, que nem o céu possa ver o que ela está tramando e possa dizer a ela que se detenha. Esse é forte, né? Agora, mudando... Ela é mulher determinada, né? Na realidade, o Macbeth é que mata, mas é ela que instiga. Tanto que no Macbeth japonês foi uma coisa lindíssima, eles fizeram no cinema, né? O Macbeth japonês era uma coisa maravilhosa, porque, sabe aqueles palácios despojados japoneses, né? Não tem móveis, não tem nada. E ela, com aquele cabelo assim, preso assim, depois caía até quadril. E ela vem andando, ela tira-se de uma panóflia, uma lança. Macbeth está num canto da sala, uma sala que é 2 vezes essa aqui, e ela só vem de lá com a lança assim, e põe a mão dele. Ele palavra nenhuma, não tem nada. Coisa de louco, ele não precisa da palavra, né? Ele já está dizendo mata, né? Bom, aí é o próximo texto da Fedra. Bom, a Fedra é a paixão, né? É paixão, mas como ela não é, como eu disse a você, é orgulho, paixão e culpa, porque ela se sente culpada por amar o diabo, ela se envergonha desse amor, porque ela é muito orgulhosa, mas a paixão, enfim, sobrepõe-se a tudo, né? São esses 3 sentimentos, mas como eu quero designar cada personagem com um sentimento só, então eu ponho a paixão em Fedra, porque é o que sobressai. Eu tenho que estudar o texto, esses dois aqui eu tenho que estudar bem mesmo. É. Eu tenho que tentar traduzir isso em sons. Claro. Isso que eu vou adorar fazer. Exatamente. Bom, aí entramos na vingança. Esse também é fortíssimo. Esse é lindíssimo, na vingança, quer dizer, ela faz todos os feitiços possíveis e depois ela chega ao auge de matar os filhos para vingar-se deles. Quer dizer, a coisa mais terrível, quando uma mulher é terrível, se chama de Medeia, né? Porque é uma coisa, aliás, é engraçado. Você sabe que se você analisar bem a psicologia dos 2 sexos, que é bastante diferente, né? A mulher, a crueldade é masculina, mas a terribilidade é feminina. A mulher, quando quer fazer coisas terríveis, A máquina. inclusive as deusas, as deusas terríveis, né? Os deuses cruéis, as deusas terríveis. Uma coisa muito estranha. Bom, então, aí entramos no Guimarães. Agora, esse da Maria Miss, você, olha, eu sinto... Aí eu queria uma coisa assim um pouco jocosa, Então, é isso que eu ia te falar, porque a gente está... coisa levinha. Pensa bem, a gente está vendo textos clássicos. Então, eu tenho esse computadorzinho que eu tenho, ele tem timbres clássicos, que são tímpanos, que são violinos, pizzicatos.
Um sopro, o sopro. Os sopros que você também falou, as É clarins. na época, os instrumentos que havia mais eram percussão e sopro, as flautas e coisas assim. Então, acho que funcionaria mais um som de sopro e som para percussão. Com percussão. Então tem essa parte mais clássica um pouco. Agora aqui não, aqui já Aí dá você uma... você quiser. Já pode entrar essa parte da bacia, por Não, exemplo, eu acho que você da poderia mulher até, comum. não, acho que você poderia até pôr ritmos de dança de jazz aí. Você podia pôr o blues, podia pôr o charleston, podia, sabe, fazer uma misturada, uma miscelânea. Isso é uma coisa bem moderna aí. Certo. No portão brasileiro, você não sente assim? É muito claro. brasileira, assim. É brasileira, mas eu acho que ficaria... Olha, eu não sei. Eu acho que fica muito... Não, mas fica muito óbvio, né? Muito óbvio e muito piegas, né? Isso que eu acho. Mas por isso que eu falo, por exemplo, que tem... Por exemplo, essa é uma mulher comum brasileira, e tem uma arara, são araras, são assim, ó. Elas aqui, deixa eu ver, desse tamanho, uma arara, tá aqui caiu outra pedra de madeira escura, bonita, que vem 6 panelas penduradas desse tamanho, assim, e dá um timbre de sinos. Bem, bim, bom. Depois tem outra arara com 6 bacias de lavar roupa, né, de ferro. Sim. Então já é um som metálico, um som feio, sabe? Coisa... Então essa realidade dessa mulher comum, com isso, eu acho que funciona também. Depois, nessa parte assim, porque, por exemplo, se eu chego aqui e começo a tocar um triângulo de nordestino, fica aquela coisa muito óbvia. Muito óbvio. Redundante, né? Redundante. E eu acho também interessante, porque é o seguinte, como você pegou, os textos são maravilhosos, eu tenho que pensar na música também o que eu acho maravilhoso, o que eu acho clássico, o que eu acho importante, né, na história, e tentar colocar isso para dentro. Então, por exemplo, existem compassos que eu vou voltar a fita lá que a gente gravou e vou ouvir o que você falou dos ritmos. Depois quero até que você me dê uma explicação mais detalhada desse movimento de palavras, dos movimentos, porque eu vou usar isso. Achei ótimo isso, você trabalhar em cima disso. E se você puser, por exemplo, compassos alterados, por exemplo, isso eu não sei se você entende tecnicamente, mas, por exemplo, não é 3x4, não é 2x4, não é 4x4. São os compassos mistos. 7, 9, eu sei, tem 11. 7x8. Aquelas coisas que você escuta e dá te levam, você não bate o pé, não dá certo, claro, sabe? eu sei. Então ele cria uma expectativa. Então me explica um pouco mais dessa palavra, da palavra, do ritmo das coisas. Bom, é o seguinte, isso eu acho bárbaro. O texto do Guimarães Rosa é em prosa, mas é o único, os outros são todos versos, né? Certo. Agora, o verso grego, esse aqui, tem 15 sílabas. E em metros, quer dizer, grupos de sílabas com ritmo e especialidade. Chamava-se um anapesto, né? O metro é anapesto. Então, aqui diz, pentâmetro anapesto, quer dizer, são 5 anapestos. Tatatá, 1, tatatá, 2, tatatá, 3. Então, Heitor, triste de mim, Heitor, triste de mim, com idêntica sorte nascemos. Tá vendo? Então, o tempo inteiro. Tu e eu nesse belo e soberbo palácio de Pedro. Viu? Então, é todo inteirinho assim. Então, quer dizer que é um verso longo de 15 sílabas, grupo de 3, cada 3 sílabas formam um anapesto, desde que elas estejam nesse ritmo, 2 fracas e uma forte. Isso grego. Isso é um metro grego. Certo. Agora, isso tem algum paralelo? Letra, não tem. Agora, a letra, porque sabe, quando se faz uma tradução, ou se obedece ao método grego, ou então se faz um outro método. Por exemplo, em geral se faz um decassílabo, que é o verso de 10 sílabas, que é o mais ocidental e que dá melhor resultado. Não se usa o método. Então, a letra, por exemplo, está em decassílabos. Lembrança do mais caro dentre os homens, com acentuação na sexta e na 10ª. Lembrança do mais caro dentre os homens, da vida de Orestes, resto apenas, de verso de outrora, quando o crente, entendeu? É um verso assimétrico. Sexta e 10ª sílaba. Pois é, quando a pessoa ouve um texto, é fantástico. Mas que Bom, coisa. agora, a Castro continua.
continua, mas só que ele mistura, porque tem várias espécies de decassílabos, com outra acentuação. Tem o chamado épico, heróico, que acentua na sexta e na décima. Tem o sáfico, que acentua na quarta, oitava e décima. Tem o petâmetro iânico, que é o shakespeariano, que acentua na segunda, quarta, sexta e oitava. Papá. É, papá. É o biambo. To be your Lord, to be the question. Bom, agora aqui, esse que nunca mais está. Às vezes o autor mistura o sáfico com o heróico. Eu quero comprar um livro sobre isso. Olha, nunca mais tarde para... Ele começa com o sáfico. Me aconselha um livro sobre isso. Olha, o livro mais perfeito sobre isso chama-se A Música na Cultura Grega, de Adolfo Salazar. É da, acho que é uma edição mexicana, em espanhol. Não sei se você vai encontrar. É difícil. É o que dá toda a métrica. Toda a métrica, mas grega e as outras também, talvez. Não, as outras não dá. Não tem um livro que mostra essas divisões. Mas isso eu posso te dar. Essa eu não te posso dar. Eu quero saber isso aí. Nunca. Você vê que começa com o sábado. O sábado é quarta, oitava e décima. Nunca mais tarde para mim que agora. Sabe? Amanheceu ao sol e logo passa pro heróico. Nunca mais tarde para mim que agora amanheceu ao sol, clareceu. Percebeu? Começa com um sábado. Um mundo novo que me abriu hoje em frente. Né? Eu estou muito forte. É fantástico, né? Porque lida com o ritmo. Agora que vê. A Lady Macbeth é toda em decassílabos também. Corvo está rouco, que procita e cada começa com um sáfico também, depois logo entra com o heróico. Fatídica de Duncan sobre as minhas ameias de espíritos sinistros que servis aos desígnios assassinos de sexual encheve da cabeça ao pé da mais horrível crueldade. Então, quer dizer, é uma tônica, mas tem subtônicas, evidentemente, no verso, né? Agora, quando ele começa assim, você vê, começa até o próprio está noutra linha. Te pergunto, por que não põe nessa? Aliás, está escrito errado, não devia estar aqui no começo, vai estar aqui no fim, olha. Porque essas palavras são o resto de outro verso do outro personagem que fala antes dela. Então ela termina o verso dele. Para depois entrar no verso. Bom, aqui é assim. Agora, quando nós chegamos na Fedra e na Medeia, são alexandrinos. Então, porque... O alexandrino é um verso de 12 sílabas, concentração na sexta e na 12ª. É bem simétrico. Então, pronta a viagem se diz-vos afasta de nós, senhora, a vossa dor venho juntar meu pranto, pois por meu filho estou aqui sofrendo tanto, ele não tem mais pai, não tardará o dia, que da morte da mãe vai ser a agonia, está entendendo? Muito. E a mesma coisa na Medeia. Das leis do Himeneu Supremos Protetores e de amor de Deus, do amor de Jadão, ó Deus criadores, vós testemunhas suas, imortal a dor, em que com seu prelúdio venceu. Só que aqui tem metro e rima. Que o metro é a medida rítmica. Agora aqui tem rima também, né? Porque já é uma coisa posterior, é do século XVII. Certo. Medeia? Não, é Medeia. E o Guimarães é uma prosa. Aí é prosa. Então, Sabe que, olha uma ideia assim, que pode ser que funcione. Nessa hora, você pega um rádio e que toca, sabe rádio AM, que é aquela coisa meio popular, que fica aquelas músicas, sabe você colocar um radinho ligado? Uma mulher, ela está refletindo sobre a vida dela, né? Os locos, aquela coisa, aquele radinho ali ligado, aquela coisa. Não, uma coisa comum. É uma coisa maluca, mas é ótimo. É uma mulher comum, mas ao mesmo tempo ela tem uma dimensão grande. Ela é astuciosa, ela matou todos os maridos. Ela é uma heroína. Né? Que legal, mas eu estou animado, viu? Que bom. Agora eu vou fazer o seguinte, agora, deixa eu ver que horas são aqui no relógio. Mas são 11 horas. Então eu estou com esse texto. Olha, esse relógio é louco, viu? Ele já está certo com você. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma viajada nesse tudo isso e vou pedir para você. Você tem carro?
Sim. Então vai ser muito longe para você. Eu venho. Não, mas Porque eu de tenho carro, aquele lá. não, quando montar, naturalmente. Mas com esse meu aparelhinho, eu venho com o amplificadorzinho tá e o aparelhinho e falo, o que você acha disso? Eu agora estou da infantaria, fui rebaixada. É uma bolsa. Mas enfim, se eu vier para cá com o amplificador e fizer um ou dois contatos para definir coisas. Porque você fala, olha, vamos ver, que tal fazer assim, ó, a entrada assim, aquilo lá, sabe? Você tem que estar comigo. Agora esse outro lado, que eu vou colocar um monte de coisa para depois a gente enxugar, eu faço sozinho. Claro. Então vamos fazer o seguinte, olha, a minha manhã, terça-feira, é o dia que a gente pode definir para se encontrar. Porque é o único dia que dá, viu? Então de noite, mais à noite, você dorme cedo, né? Não, durmo tarde. Para mim, pode ficar. Eu, quando se trata de trabalho, não tenho hora. Também, fica excitado. Agora, se você quer, se não te traz problemas familiares nem nada, você pode vir à noite também. Não, é isso mesmo, porque tem mais um dia à noite. Porque quando a gente for usar lá o espaço que eu tenho que é para montar tudo, eu prefiro que você vá lá mesmo. Claro. Aí vamos lá. Porque aí a Mas me gente diz já uma fala. coisa, Duda. Se por acaso a gente precisar viajar, como é que se transporta tudo isso? Olha, isso daí a gente faz reduzido, certo? Tem que ter um carro. Tem que ter um carro. Eu tenho uma perua lá em casa que cabe a aparelhagem toda. Então tá bom. Porque se a gente for fazer o negócio num lugar, por exemplo, Sesc Pompeia, em dezembro eu tenho uma data lá. Inclusive queria te ceder a data para fazer lá uma apresentação. Sim. Eu sempre, todo ano eles me dão. Quinta, sexta, sábado e domingo o dia inteiro. Sim. Então nós podemos fazer 2 espetáculos à noite, usar os meninos lá que tem que pôr para tocar, para a escola de música lá ir para frente, podemos fazer um workshop de poesia, um de bateria, um de música para criança, quer dizer... Não, tem uma coisa, eu fiz a Ode Maria do Fernando Pessoa, que é uma coisa de louco, um poema de 40 páginas, é a coisa mais importante que ele escreveu, é sobre a aventura dos mares, desde o início, dos mares do Ocidente, né? E uma coisa, inclusive cheia de gritos marítimos, eu fiz com piano, então, ou mais lindo ainda, porque mais rico, sabe? E porque o poema de uma variedade, no dia que você tiver com tempo, disposição, eu faço o poema inteiro para você ouvir. Porque ele já está pronto, eu tenho coisas prontas, eu tenho o Lorca, que é uma seleção de poemas do Canterrondo, que é lindíssimo, lindíssimo, pode fazer uma percussão, tem o Ode Marítima, tem os poemas negros, os poetas negros, tenho uma seleção de poesia brasileira, tenho isso agora aqui que eu estou fazendo agora, que é novo, né? Então tem muita coisa, quer dizer, se a gente se afinar, Duda, a gente pode fazer uma dupla assim, mais ou menos, com uma certa estabilidade, para poder trabalhar muito. Claro, e fazer muita coisa. Precisa trabalhar. Precisa trabalhar. trabalhar. Ganhar dinheiro, precisa fazer. Fazer muita coisa. Eu tenho que fazer. Só nessa fase. Agora, tem mais uma sugestão antes de ir embora. Eu prefiro ir daqui uns 15 minutos aí, viu? Eu tenho que andar de casa até aqui, sem trânsito, que foi uma maravilha. Eu demorei 45 minutos, que é longe. 45? É perto da casa da Dona Jurema, ali, Interlagos. Eu também não conheço, eu nunca fui. É longe a beça. Então, prefiro sair antes. Mas veja aqui, por exemplo. A gente tem esses recursos de certos lugares, sabe, que a gente pode apresentar, porque isso é um trabalho cultural muito sério. Muito sério. Isso é uma coisa muito importante, não existe, pô. Pode fazer, inclusive, colégios, universidades. Exatamente. Eu conheço um picareta do maior, ele está rico de tanto fazer os mais abomináveis recitais de poesia em colégio. Está rico. Você não imagina o que é? Eu vi eu não sabia de meter a cara de vergonha. Eu estava morrendo de vergonha. Sabe quando é isso? Você vê uma coisa tão ruim que você se envergonha daquilo? Meu Deus do céu. Tem outra coisa, por exemplo, eu tenho uma irmã que está fazendo cinema e TV na USP. Ah, que ótimo. Então, sabe o que eu penso também? Que eu estou muito afim de fazer? A gente pode vender vídeos, viu? Claro. Porque se a gente vai num lugar
grátis. Né? Porque o nosso intenção é ganhar dinheiro do governo e deixar o povo Claro, entrar. Dou com lógico. dinheiro aqui, ó, é grátis, pode Entende, ir embora, pode ir entende. embora. Vamos... Entende. Aí você tem o vídeo. Por exemplo, poemas, poetas negros. Antologia da poesia brasileira. É. E aí, ó, tá, aqui, você manda para Você Salvador mesmo, é. o vídeo. Quer dizer, o sujeito fala, mas meu Deus do céu, que coisa mais bonita, vamos trazer, vamos fazer. Porque você Claro. sabe que esse negócio de vídeo Não, é o cartão de visita. é uma beleza, viu? Eu acho que é uma beleza. E a minha irmã, ela ainda está, ela é muito jovem, ela tem 25. Então ela faz vídeo com a Bruna Lombardi, ela trabalha com a Bruna Sim. Lombardi, vai na casa do Tom Jobim, está fazendo aqueles trabalhos e depois fica editando, fazendo jeito. Então ela está com uma cancha assim, Sim. muito boa. Que bom. Se a gente fosse fazer para uma firma de vídeo, uma editora que coloca a gente no Sim. mercado mesmo, É. e você sabe que esse tipo de arte não vai dar dinheiro para caramba, É. mas se a gente é dono do negócio, É. dá muito mais. Claro. Eu gravei 3 fitas de videoaula de bateria. Então, olha como eles pagam 10% do que vender. Então você não ganha nada. É. Você vende a fita por Claro. 30 É. 30 mil custa a fita de vídeo. Eu ganhei 3. Ah, Então, treinador, vamos fazer um negócio que você seja dono do seu negócio. é. Você chega e fala assim, olha, José gastou tanto lá com a firma de vídeo, tem a porcentagem deles que fizeram. E o trabalho é meu. Claro. Então é isso mesmo. Agora, em caso também da gente trabalhar, de fazer uma coisa assim mais profissional, a gente investe em pedir mesmo o que a gente acha alto, assim, alto não. Agora tem uma Tem coisa, uma- essas coisas do governo, você sabe que eles têm a taxa lá deles, né? Exato. E o ano passado eles fizeram uma, mais uma